7h33 em Campos. De volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje o prazer de receber aqui no programa, por videoconferência, Dr. Arthur Borges de Souza. Ele é neurocirurgião e é superintendente do Hospital Ferreira Machado. Doutor Arthur, muito obrigado pela presença do senhor, obrigado aí pelo carinho, pela simpatia, né? Desde ontem a gente já se falava sobre a questão de teste, de conexão, e graças a Deus deu tudo certo. E hoje estamos aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição, é um prazer. Cláudio, Arnaldo, é um prazer estar com vocês. Estou à disposição, como sempre. Então vamos lá, Arthur, vamos começar com eu falava no bloco anterior, nessa questão da pandemia. Eu até poderia começar pedindo sua análise geral, mas não, e vamos fazer isso daqui a pouco, mas você, como superintendente do Hospital Ferreira Machado, falava que o Vladimir anunciou a abertura de novos leitos. Como que está o andamento para a abertura desses leitos? Já está tudo preparado? Vai ser uma área isolada? Como vai funcionar? Quantos leitos são? Como vai funcionar essa área para atender pacientes com Covid no Ferreira Machado? Então, Arnaldo, o Covid é uma realidade, né? Hoje é impossível você escapar, você ter um hospital em que não tenha nenhum caso, mesmo que não seja o perfil do hospital. Eu estava conversando com o Cláudio desde o ano passado, já sou superintendente, desde o início da pandemia, né? E quando a pandemia iniciou, né, a gente tinha uma ideia na cabeça, não, a gente é um hospital de trauma, né? O nosso foco é atendimento de ambulância, atendimento do bombeiro, atendimento de neurocirurgia, de ortopedia. A gente não vai ter Covid no hospital. Isso durou uma semana. Com uma semana, o primeiro caso, a primeira suspeita apareceu aqui no hospital. Apareceu lá embaixo, tudo bem, eu estou com tosse, vim da Itália. Então, nesse dia, a gente viu que, na verdade, não existiria esse caminho de ter uma separação. E nessa primeira semana, a gente montou uma sala de isolamento para a gente atender um paciente respiratório. Caso chegasse um paciente com história epidemiológica, na época existia isso, né? Você não tinha a infecção de modo comunitário, você tinha realmente grupos de risco, né? Quem tinha retornado de uma área em que havia contaminação e que tinha desenvolvido dentro daquela temporalidade a doença. A gente criou, e a partir daí a gente começou a notar que a gente teria que ter setores específicos para a Covid, porque, por exemplo, mesmo com a abertura do CCC, que traz essa estabilidade para a gente ser um hospital que atende a questão do Covid, vou dar um exemplo. Chega um acidente automobilístico, que chega aqui com traumatismo craniano. A gente vai fazer uma tomografia do corpo todo do paciente. Quando você tomografava, aparecia o pulmão comprometido por Covid. E aí, ele é paciente de quem? Ele é paciente nosso ou ele é paciente do CCC? O CCC ele não tem neurocirurgião, não tem ortopedista, não tem uma equipe preparada para operar emergência. Então, a gente notou que o Covid começou a mudar o perfil. Existiam pacientes que eram Covid e tinham pacientes que eles eram pacientes do Ferreira Machado, né? Eram Covid do perfil do Ferreira Machado. E, a partir daí, a gente criou alguns setores para contemplar o atendimento desses pacientes. Então, a gente vinha trabalhando até o início dessa segunda onda, basicamente com 5 leitos na UTI pediátrica, porque nós somos a única UTI da região. O hospital em si, a parte de pediatria, não atendia pacientes de doença respiratória, mas o nosso CTI, a gente dividiu ele, né? Colocou um salão para atendimento de crianças com patologias diversas, crianças com vítimas de acidente ou de doenças inflamatórias, e um segundo salão específico para atendimento de crianças respiratórias, para que não houvesse a junção de patologias. Então, ali foram criados 5 leitos. A gente, no setor de doenças infecto-parasitárias, nós já tínhamos 5 quartos de isolamento, né? Então, a gente utilizou esses quartos para alocar os pacientes com confirmação ou suspeitos de Covid. E a gente criou, na emergência, uma segunda área de atendimento de politrauma para atender os pacientes que chegassem de casa com quadro respiratório, que dessem entradas aqui, para separar dos pacientes vítimas de acidente. Então, inicialmente, tínhamos 5 leitos de CTI pediátrico, 5 leitos de unidade intermediária para atendimento de paciente Covid do perfil do hospital e 5 leitos de isolamento. Isso funcionou muito bem até o início da segunda onda. No início da segunda onda, realmente, a rede passou a colapsar. E o Hospital Ferreira Machado, embora não seja o perfil dele o atendimento desse tipo de paciente, com a adoção desse lockdown, a gente teve uma diminuição do número de pacientes vítimas de acidente. Tendo essa diminuição, a gente conseguiu pegar um pedaço da enfermaria, um pedaço isolado, e transformar em 14 leitos de pacientes Covid. Aí seria Covid puro, né? Seriam os pacientes Covid, não o perfil do nosso hospital.
E a gente começou a trabalhar com esses leitos como uma referência para o CCC. O CCC fazia a avaliação dos pacientes, os pacientes com a gravidade menor ou que a gente pudesse contribuir, eram encaminhados para cá para internação nesse setor. Então, a gente abriu semana passada 14 leitos. Temos a previsão dessa semana abrir mais 6 leitos de CTI, né? Que era uma unidade nossa, uma unidade intermediária também que estava fechada e que agora está chegando o equipamento para que a gente consiga abrir esse leito. Mas com aquela dificuldade que você mesmo já comentou antes, né? A questão não é vir um material, não é vir um respirador, não é vir uma cama. Você tem que ter o profissional que está saturado. A gente tem que entender que outros CTIs foram abertos na cidade, né? A própria Unimed ampliou o número de leitos de CTI, o próprio BEDA ampliou o número de leitos de CTI, e as cidades circunvizinhas começaram a ter atendimento de unidade intermediária ou de CTI que não tinha. São João da Barra não tinha esse atendimento e hoje tem leitos lá. De onde vieram esses profissionais? A maior parte saíram daqui, né? da nossa cidade. Então isso atrapalha muito se formar uma equipe completa hoje. Então, hoje o hospital ele só atende quem sai do CCC. Um paciente com Covid ele não deve procurar direto o Ferreira Machado. A porta de entrada é o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, é isso? Sim, porque na verdade quando você faz um atendimento misto, se a gente fosse trabalhar com atendimento misto aqui, eu teria que ter 2 recepções, 2 entradas separadas, 2 equipes de profissionais para que você não comprometesse uma e outra. Então não faz sentido a gente mobilizar uma grande parte do hospital, sendo que todas as outras unidades, que são unidades clínicas, têm a capacidade de fazer esse tipo de atendimento. E já o Ferreira Machado, só ele é capaz de fazer o atendimento de diversas especialidades. Você citou a questão de CTI pediátrica. Vocês têm crianças internadas no Ferreira Machado hoje? Com Covid? Isso. Não. Durante a pandemia toda, houve sempre essa preocupação, né? Hoje se fala muito, vocês devem estar ouvindo, né? Pessoas dizendo que o número de crianças com Covid aumentou muito, né? Em relação ao ano passado. Aí vem a pergunta, será que aumentou mesmo? Porque é o seguinte, nós estamos no período de doença respiratória das crianças, né? Que varia de março até junho, julho. Nessa época, no ano passado, a gente não tinha testagem. Não existia teste para Covid, não se testava criança. Hoje, se testa criança. Será que desde o ano passado já não tinha criança comprometida? Essa é uma pergunta. A segunda questão que se tem é que realmente as crianças costumam evoluir de forma benigna. Eu acredito que nesse período todo, do ano passado, do início da pandemia até agora, se não me engano, a gente teve 3 ou 4 crianças com Covid só no CTI. Você vê que é um número bem baixo. A gente tem uma estrutura montada porque tem que ter, né? Eu sou a única referência de UTI pediátrica da região toda, né? De Campos, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco, onde nós somos a referência direta. Então, eu tenho que ter leitos, eu tenho que ter o isolamento. Mas, em número prático, a gente não tem visto realmente crianças com gravidade, né? Pelo menos não na quantidade em que os adultos estão. Você que está atuando praticamente na linha de frente, você que está à frente do maior hospital de emergência da região e que teve que se adaptar para a Covid, como que você avalia essas medidas de enfrentamento que estão sendo adotadas pelos municípios da região, e todos esses municípios que você falou que o Ferreira é referência, sobretudo aqui em Campos, com essas medidas de lockdown, fechamento de comércio, agora fechamento de ruas? Qual a sua avaliação de maneira geral para essas medidas de enfrentamento? Hoje, como a gente conversou, a gente não tem muita opção, né, de coisa que a gente possa fazer para evitar. Basicamente, a gente tem que acreditar na vacinação e no isolamento, que é o que a gente tem de certeza hoje. Muita gente, a gente até estava conversando agora no intervalo, muita gente institui o tratamento precoce, se faz, se não faz. Isso não é uma certeza. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem certeza hoje. Eu converso, muita gente me pergunta, mas o isolamento social, o lockdown funciona? É uma pergunta clássica. Vocês estão hoje trabalhando aí, começa um tiroteio fora da sua casa. Você sai para fora da sua casa? Se você sair na rua, a chance de levar um tiro é muito alta. Se você ficar dentro da sua casa, o risco de levar um tiro é muito pequeno. Então, na verdade, eu não vejo como realmente o isolamento possa estar errado. Na verdade, o que acontece errado é que é instituído o lockdown, mas o lockdown não é cumprido. Se o lockdown fosse cumprido de modo adequado, como foi na China, desde o início fizeram um lockdown, 14 dias, não podia sair ninguém, não saía na rua, só saía para ir ao hospital direcionado, é possível cercear realmente a infecção. Mas a gente, se você olhar na janela agora, você vai ver carro passando, vai ver gente andando para onde? Não sei se está tudo, teoricamente deveria estar tudo fechado nesse período. Então, acho que as medidas que estão sendo tomadas hoje são as medidas que existem, né, para ser tomado. O resto, tal governo indicou o tratamento precoce, vai dar certo? Isso a gente vai saber daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Mas o que a gente tem certeza hoje
é que a vacinação e o isolamento social são as medidas hoje mais efetivas para o controle da pandemia. Você citou a questão da vacinação e certamente, né, como médico, você já deve ter sido vacinado, mas como você tem acompanhado a marcha da vacinação no país e, sobretudo, aqui em Campos? Campos entrando agora aí, hoje são idosos com 71, Nogueira, me ajuda aí. 71 anos, masculino. 71 anos. Né? Então, assim, como que você vem acompanhando essa marcha da vacinação, o andamento dessa vacinação no país? Estamos muito devagar mediante a competência que sempre tivemos de imunização? Então, na verdade, eu acompanho muito o Charbel. O Charbel, ele é meu amigo de infância e vejo, na verdade, o sofrimento dele. Porque eu vejo muita gente perguntando, as pessoas que têm doença renal crônica vão ser vacinados? Quem tem doença autoimune vai ser vacinada? Só que as pessoas precisam entender em que a vacinação ela é meio engessada. Existe a vacina, ela vem determinada pelo Ministério da Saúde para contemplar uma faixa etária dentro do Programa Nacional de Vacinação. Durante o início da pandemia, vamos citar um exemplo. 10 anos atrás, a gente teve um surto do H1N1. H1N1, na época, pegava criança e pegava grávida. Então, quem era a população de risco? Criança e grávida. Quando chegou agora o coronavírus, a população de risco passou a ser quem tinha alguns tipos de doença, né? Algum tipo de cardiopatia, quem tinha diabetes e principalmente os idosos. Então, na verdade, o programa contemplou os idosos, por quê? Porque era a população de risco, a princípio, era quem ocupava o leito de CTI. Quando um paciente desse vai para o CTI, pelo próprio fato dele ser idoso, após ter o coronavírus, vinham algumas consequências, né? Pacientes evoluíam com mais tempo de CTI, evoluíam com infecções secundárias muito mais do que os pacientes jovens. Então, na verdade, o objetivo principal da vacinação foi pegar a população de risco para tentar mitigar e diminuir a internação dessa população nos CTIs. E esse é o caminho que está sendo seguido hoje. Mas Campos não produz vacina, Charbel não produz vacina, Vladimir não produz vacina. A gente recebe a vacina da rede federal já dizendo qual é a faixa etária que tem que ser contemplada e a gente tem que prestar contas ao governo federal em relação a quem foi vacinado. Nós vivemos, eu fazia um paralelo com a gripe espanhola, né, que foi a maior pandemia, talvez a maior pandemia antes da agora de Covid, e falava sobre essa questão que pesquisando você vê muitos pontos parecidos. Negacionismo, críticas às medidas restritivas, críticas a muito uso de medicamento como se fosse a solução, inclusive diz que de lá nasceu a caipirinha, né, porque era cachaça com mel e limão, que era remédio para a gripe espanhola. Enfim, eu estava lendo algumas coisas ontem com relação a isso. Mas o que eu queria saber de você é a sua opinião com relação a uma política nacional de direcionamento, tanto para a vacina quanto para as medidas de restrição que são adotadas por municípios. Esse conflito que tem entre governo federal com os prefeitos e governadores, isso de alguma forma prejudica, na sua opinião, como médico, prejudica de alguma forma as pessoas entenderem o momento e aderirem aos decretos municipais? Quanto à vacinação, como a vacina, eles compram os insumos e fazem um direcionamento, realmente eu acho que a gente não tem que discutir quanto à questão da vacinação. Agora, quanto à parte de tratamento, eu acho que o tratamento ele cabe ao médico, na verdade, né? Eu acho que não tem que ter um direcionamento. Cabe ao próprio médico que está vendo o paciente naquele momento, com aquela determinada patologia, saber o que ele acredita ser melhor para o paciente. Não, na minha opinião, não deveria ter nenhum tipo de direcionamento na questão do tratamento. E não, eu digo com relação a uma mobilização para essas medidas de restrição. Eu acho que seria importante, porque, na verdade, vou dar um exemplo. Macaé tem conseguido fazer um lockdown, porque você não tem uma estrada passando por dentro de Macaé. Então, Macaé simplesmente tem 8 acessos, eles fecham 6 acessos, coloca a barreira sanitária em 2, você consegue isolar a cidade. Como é que você isola Campos com a BR-101 passando no meio da cidade? É impossível você criar algum grau de isolamento aqui. Então, mesmo que a gente consiga fazer um lockdown perfeito, se tiver pessoas de outros municípios circulando pela cidade, a gente não vai conseguir. O fato da gente fazer testagem, né? Às vezes as pessoas sempre seguram, eu vou no supermercado e vou colocar um termômetro na minha testa, no meu pulso, eu vou medir minha temperatura, não está com febre, eu vou entrar, não estou contaminado. O próprio Charbel já falou isso, né, que fizeram um estudo lá na China, no aeroporto, fazendo testagem no scanner de temperatura,
que dava negativo, quando fazia o swab com teste antígeno, tinha quase 30% das pessoas contaminadas e que não tinha nenhum sintoma. Então, assim, quanto mais gente estiver circulando, a gente tem que entender que tem os assintomáticos, tem os oligossintomáticos, né? Hoje é muito difícil. Você imagina você, nesse último ano, você não teve nenhum dia com a garganta doendo? Você está com a garganta doendo? É Covid, você pode sair de casa, você tem que isolar. Então, acho que isso aí traz realmente uma grande confusão para os médicos e para a própria população. E hoje, de maneira geral, como que tem sido... A gente fala muito em fila por leitos, né? E é uma realidade, tanto que é uma realidade que levou a essas medidas mais restritivas. Você que atua no Ferreira Machado, atua também em outros hospitais particulares, como que você tem visto aí essas filas? Para quem não... Tem gente que não acredita, acha que tudo é número que está sendo inflado para que justifique um lockdown para quebrar o comércio, como se fosse intenção de um governante quebrar o comércio. Mas exemplificando, relatando o que você vive no dia a dia, essas filas realmente existem? Na verdade, não é nem questão de fila existir, a rede está colapsada. Essa é a verdade. A gente não tem... Vou dar um exemplo. Se hoje, se não me engano, são 32 pacientes na fila aguardando CTI e 14 aguardando leito de enfermaria. Hoje você inicia com um quadro grave, você é rico, você tem muito dinheiro, você não vai conseguir um leito de CTI. Eu tenho 2 planos de saúde, eu pago R$10 mil de plano de saúde, não vai conseguir um leito de CTI. Existe uma fila, a fila ela tem que ser seguida. E hoje os leitos não existem, e na verdade a criação desse leito, ela envolve, às vezes as pessoas falam, mas é fácil, porque não compra o aparelho e coloca lá. Não é comprar o aparelho e colocar lá. Você está falando de uma equipe de médico plantonista, uma equipe de médicos de rotina que vão ver os pacientes todo dia, uma equipe de fisioterapeutas, que são fisioterapeutas específicos de terapia intensiva, uma equipe de enfermagem de terapia intensiva. Não é falar assim, eu vou pegar um enfermeiro e vou pegar um... Não é isso. É a mesma coisa, eu sou neurocirurgião, eu não tenho capacidade de atuar no CTI Covid. Eu sei entubar um paciente, sei conectar na ventilação mecânica, sei dose de remédio, eu sei, mas eu não sou apto a cuidar de um paciente extremamente grave. Outra situação que a gente nota hoje, você vê até a própria questão dos leitos de CTI, antigamente um leito de CTI, se não me engano, a média que é repassada para o município é em torno de R$500 por paciente internado por dia. Com Covid aumentou para em torno de R$1.100. O gasto diário de um paciente Covid de CTI bate R$2.500. Então a gente não consegue, até por uma questão de você não consegue uma estrutura para montar isso, você não consegue os medicamentos, vários medicamentos estão acabando no mercado, né? A gente não tem de onde comprar. O preço dos respiradores, o preço dos monitores praticamente duplicou. Como é que você consegue? Onde é que você vai encontrar isso? A rede privada está tendo dificuldade de encontrar isso. Uma rede privada que não tem que fazer licitação, né? Que não é obrigada a seguir nenhum tipo de norma, pode ir lá e comprar. Eles têm dificuldade de comprar. Você imagina a rede pública, onde a gente é obrigado a prestar contas, né? De tudo que é feito, de tudo que é gasto. É uma missão muito difícil nesse período. Agora, o paciente que chega no hospital, Arthur, ele consegue atendimento? Esse atendimento é imediato? Como que está funcionando essa triagem, digamos assim, dos pacientes com Covid? Então, basicamente, hoje os hospitais que recebem, toda a rede está recebendo paciente com quadro respiratório, né? Você teria os UPHs, que podem receber, você tem a UPA, que pode receber, o HGG e o próprio CCC. O Ferreira Machado tinha ficado realmente para todo o restante dos atendimentos, né? A gente ficou para atendimento do bombeiro, de neurocirurgia, ortopedia, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, todas as especialidades cirúrgicas, mas os pacientes inicialmente devem procurar o PH mais próxima da sua casa, ou HGG, UPA e CCC. Lá eles vão ser avaliados para saber se tem alguma necessidade de internação ou se podem fazer uma observação domiciliar. A gente tem que lembrar que em torno de 80% dos pacientes têm quadros brandos ou nem tem os sintomas muito leves que podem realmente observar em casa, em torno de 20% tem necessidade de internação. E desses 20%, em torno de 5% a 10% que vão evoluir para a necessidade de terapia intensiva. A gente conversava aqui nos bastidores, você falou que tem unidade particular que, inclusive, a orientação é mandar, quando o paciente não está em estado grave, volta para casa, né? Sim, se o paciente não tem uma necessidade de suplementação de oxigênio, porque, na verdade, essencialmente, o Covid ele é uma gripe, né? Ele é um quadro gripal.
só que ele é um quadro gripal com uma mortalidade muito mais alta do que uma gripe, um resfriado comum. Mas como os 80% vai evoluir com pouco sintoma, realmente se o paciente puder ser observado na sua residência, dentro de uma segurança, eu acho que seria a solução mais viável hoje. Mas existe um grupo que realmente tem necessidade de suplementação de oxigênio, tem alguns pacientes que têm quadros associados, você pega um paciente de 70 anos, com uma cardiopatia, diabético, com acometimento pulmonar grande. Mesmo que ele esteja com pouco sintoma, é um paciente que vai necessitar de uma observação maior. Tem uma pergunta aqui de ouvinte, Maurício Batista, eu vou começar com a dele, que é sempre o comentarista número 1 aqui do programa. Ele pergunta o seguinte, as outras perguntas do Rogério Bacchini e do JC Cordeiro nós vamos explorar no próximo bloco, e fora as perguntas do grupo também. Doutor, o negacionismo dos cidadãos atrapalha no combate à pandemia? Não há dúvida, não há dúvida. Eu acho o seguinte, eu acho que por uma questão, você vê que muitas pessoas estão vacinadas, às vezes a pessoa vacina e fala, agora eu estou livre. Não, a vacina do corona, ele funciona como todas as vacinas. Uma das vacinas mais antigas que se tem é a BCG, né? Que é a vacina para tuberculose. Qual é a eficácia da vacina BCG para você não pegar a tuberculose? 45% a 55%. Você fala, mas é uma vacina de 40 anos no mercado, só tem uma eficácia de 45% a 55%. Não, essa é a eficácia para você não ficar doente. Agora, a eficácia dela principal é para você não morrer, para você não ter a forma grave da doença. Isso que não. A compreensão tem que ser essa. O fato de você estar vacinado não quer dizer que você não vai pegar o coronavírus. Quer dizer que a chance de você evoluir para um quadro grave, para uma internação, para um CTI, essa chance se aproxima do zero. Mas você continua podendo pegar a doença, continua transmitindo para outra. Então, eu, como médico, estou vacinado, uso máscara a todo momento, por respeito ao próprio paciente, ao respeito à vida, né, dos próprios colegas. Muito boa essa explicação aí. Então, quer dizer, a questão da vacina, que fique claro, apesar disso ter sido bem claro, eu insisto, porque o Agnaldo Timóteo, por exemplo, já havia tomado a segunda dose e morreu. Então, eu acho que o Agnaldo só tinha tomado a primeira, não? Segundo o filho dele, teria tomado a segunda dose 2 dias antes de evoluir. Dois dias a pessoa provavelmente já estava contaminada, né, Arthur? Na verdade, o que eles colocam hoje... Não 2 dias antes de morrer, 2 dias antes de internar. Mas deixa eu só concluir, por favor, porque não é o meu pensamento, não, pelo amor de Deus. Que fique claro que isso aqui... Eu sou a favor da vacina e do uso de máscara, pelo amor de Deus. E tem gente que toma a primeira dose, aí o outro já comenta lá nessas postagens, né? Porque hoje tomar a primeira dose é uma glória, né? Depois de tanta guerra aí, de tanta luta, né? Saiu a vacina, então, tanta resistência à vacina. Tem até a turma contra a vacina. Então... não é meu pensamento, não. Estou falando aqui com essa voz aí desse pessoal que eu não acredito ser negacionista, eu acredito mal informado, que se informa para o negócio de grupo de WhatsApp. A pergunta nessa questão é: a vacina, ela tem primeiro um período para fazer o efeito dela, e o efeito da vacina é esse que o senhor falou, que eu gostaria que o senhor repetisse, que é para a questão da evolução do quadro para UTI, para CTI. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. O fato de você ter sido vacinado não quer dizer que você não tem o risco de pegar a doença. Existe o risco. E o risco realmente, o risco ele é alto, né, em torno de 45%. A prevenção, na verdade, o grande objetivo da vacina é a não evolução para a forma grave. Vamos falar duas questões em relação ao que você falou aí do Agnaldo Timóteo. A primeira questão é o seguinte: a vacina só confere esse fator protetivo 15 dias após a segunda dose. 15 dias após a segunda dose é quando você vai ter o pico realmente dos anticorpos para você conseguir alguma manutenção, alguma prevenção dessa forma grave. Essa é a primeira questão que a gente tem relativa à vacinação. O fato também de você ser vacinado não vai te impedir de continuar a tomar os cuidados. Você vai continuar usando máscara, vai continuar passando álcool gel, porque a gente tem que pensar outro caminho. Vamos falar sobre os testes que foram feitos com a Coronavac. Se não me engano, foram feitos testes com em torno de 18 mil pessoas, se não me engano. Ótimo, agora a gente está indo para 212 milhões de pessoas. É claro que vai existir um subgrupo que vai evoluir para a gravidade, porque não foi contemplada dentro daquele trabalho, dentro daquele escopo, né? É a mesma coisa, existem doenças que são doenças graves, que aparecem 1 em 1 milhão. Você só vai ver esse caso quando chegar em 1 milhão de pessoas.
e você não teve aquele teste para você notar realmente esse fator protetivo em 100% da população. Então, a gente acreditar também que você vai criar a vacina e 100% das pessoas que tomarem dela não vão morrer, a vacina ela não traz imortalidade, né? A vacina ela vai te trazer a proteção e vai diminuir próximo do zero o risco de você ter uma internação no CTI e de você evoluir para uma forma grave, como acontece com a tuberculose hoje. A tuberculose hoje, é raro você ver um paciente com tuberculose que evolui para um quadro grave, mas existe? Existe ainda. Só que antigamente existia um número muito mais alto, hoje é um número muito pequeno. Vocês não devem conhecer uma pessoa que morreu de tuberculose dentro do círculo pessoal de vocês? Não, eu não conheço. E conheço o trabalho que o Ferreira Machado faz aí com relação ao tratamento de tuberculose, que é muito, muito amplo. Tem uma pergunta aqui, Arnaldo, vamos só fechar esse bloco, agora já são 7h59. A Lilian Carla. É ela que eu ia ler também. Ah, por favor. Não, por favor. Então tá, mesmo tomando as 2 doses, é outra coisa também interessante de se falar e que fique claro. Mesmo tomando as 2 doses da vacina, ainda há risco de transmissão. Eu, vacinado, igual o senhor está aí com as 2 doses, tá beleza, o senhor é médico. Tá, o senhor tem ainda todos os cuidados para não transmitir o vírus? Sim, porque, né, como eu falei com vocês, quando a gente toma vacina, o risco de você não pegar a doença, não ser contaminado, é de 55%, mas 45% existe o risco de você ser um portador assintomático ou oligossintomático, né, com poucos sintomas. Então, o risco de você continuar passando, disseminando a doença, ele continua existindo. Então, o fato de você estar vacinado não vai mitigar o seu uso de máscara, o uso de álcool gel, o cuidado com a aglomeração, isso vai ter que ser continuado. Não faz um sentido, né? Você está vacinando para evitar a forma grave, não está vacinando para evitar somente a doença. Esse é um erro das pessoas, né? Eu conheço alguém que vacinou e ficou doente. Sim, vai ficar doente. O que a gente não quer é que a pessoa faleça da doença, que ela vá para o CTI com aquela doença, porque a gente não quer isso. Vou deixar 2 perguntas, se possível, para o próximo bloco, porque são 8 horas, a gente fecha esse bloco agora. Até quando, então, nós vamos ter essa prevenção toda, uso de máscara, álcool em gel, água e sabão, o distanciamento, o isolamento, mesmo então vacinado? Até quando? O senhor nos responde no próximo bloco, por favor. E ainda bem que incorporado nesse negócio de negacionista, porque você sabe que os caras pegam os números, começam a falar que o Brasil já é o melhor país em vacinação, umas contas, né, mirabolantes. Vou fazer outra pergunta ao senhor, que não é minha, é uma pergunta do que a gente vê aí muito nas ruas aí, e bom que se esclareça isso. O senhor é superintendente do maior hospital de atendimento aqui da região emergencial, o Ferreira Machado. Todo mundo aí só morre de Covid ou tem outras doenças também? Daqui a pouco, no próximo bloco, o senhor me responde, por favor. São 8 horas, 1 minuto em Campos. Nogueira. Pois não, Arnaldo? Não, porque água e sabão é o resto da vida, só para já adiantar, né? Porque Daiane Sepúlveda colocou aqui. Pra gente lembrar que precisa lavar, muita gente lembrar que precisa lavar a mão. Sim, claro, não, mas por causa daquele protocolo, né, não, tem água e sabão. Eu tô brincando. Tá ótimo. Rapaz, precisou de uma pandemia para lembrar que tem que lavar a mão. Sim, e precisou de uma pandemia para entender por que eu apanhei tanto de mamãe, porque eu entrava Desculpa eu citar assim, mas é porque o negócio é complicado. Porque eu apanhava muito ao entrar a casa, né, em casa pela cozinha, pela porta da sala nem pensar, pela cozinha com chinelo ou com sapato, com tênis. Ih, rapaz, era uma lenha. Agora que eu entendi por quê. São 8 horas e 2 minutos em Campos, nós voltamos em instantes. A coisa é muito séria, a gente às vezes aqui, tem um ano, né, Arnaldo? Estamos aqui também nessa linha de frente de informação, então a gente fica meio que tão tensionado aqui durante as entrevistas e as conversas que, só para quebrar um pouco essa coisa, mas é grave, é sério, e o momento em Campos, então, é muito mais sério ainda. Tem questão de oxigênio, vamos falar sobre tudo isso
Próximo bloco a gente volta com o Dr. Arthur Borges de Souza, neurocirurgião e superintendente do Ferreira Machado. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e de Dedumas Baterias. Sua conta